Olá, essa é mais uma aula assíncrona e hoje a gente vai resolver exercícios de temperatura e dilatação. Todos os exercícios são retirados do livro do Harder Resnick, volume 2, nona edição, da editora LTC. Nesses exercícios eu vou mostrar as equações, as estratégias de resolução e vocês terão que finalizar e postar na plataforma. Bom, o primeiro exercício é de escala de temperatura. Então, ele tem aqui, ele quer a temperatura em Fahrenheit, se a temperatura for 2 vezes a leitura na escala Celsius. Então, ele tem a temperatura Fahrenheit for igual a 2 vezes a temperatura na escala Celsius. Então, o que eu preciso? Só disso aqui, ó, da equação Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Substituir do jeito que está aqui, você vai encontrar a temperatura em Celsius, aí você basta multiplicar por 2 que você tem a temperatura em Fahrenheit. O item B é a mesma coisa, só que ele quer que a temperatura em Fahrenheit seja igual à temperatura em Celsius dividido por 2. A gosto do freguês, né? Mas eu faria o seguinte, eu passaria o 2 multiplicando, não trabalharia com fração, substituiria aqui e já encontraria a temperatura em Fahrenheit. Mas se quiser substituir isso aqui, encontrar em Celsius depois dividir por 2, fique à vontade. A6, duas escalas desconhecidas, mas ele tem os dois pontos de vapor e de gelo, que é menos 125 e 375 na escala X. Na escala Y, ele tem ponto de gelo menos 70, ponto de vapor menos 30. Aí ele quer 50, que está fora, que não tem problema. Se faz aqui uma relação de proporcionalidade. O que acontece aqui nesse intervalo vai acontecer fora também. Então, você tem Tx e aqui tem Ty. Tem gente que faz por equação de primeiro grau, né? Porque acredita-se que seja linear em toda a variação de temperatura, né, na escala. Então, dá certo também. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que quando você faz Tx menos isso aqui vai dar mais, ó. Tx menos 125. Aqui no denominador vai ser 375 menos o menos 125, que também vai dar mais. A mesma coisa ocorre do lado de cá. Ó, Ty menos o menos 70. Menos 30 menos o menos 70. Então tem que fazer um joguinho de sinal. E aí é só substituir onde tem Ty esse valor aqui que você encontra o Tx. Essa aqui também é da mesma maneira. A diferença é que aqui você vai comparar a escala X, que tem menos 170 e menos 53,5, com uma escala conhecida que é a Kelvin, 273 e 373. E faz a comparação. Lembrando que aqui também tem jogo de sinal, tá? E aí é só substituir a temperatura Kelvin 340 que você encontra o valor X. Essa aqui é um cubo de latão que você tem que tomar cuidado aqui. O cubo ele tem 6 faces. Então, quando ele quer calcular a área, você não pode se esquecer que quando você calcula a área aqui como sendo L ao quadrado, você está calculando apenas uma face. Então, você tem que multiplicar por 6. Então, essa aqui é a área inicial. E a área final? Ó,
toda a face aumentou ΔL. Então ficou L mais ΔL. E isso ocorre para todas elas. Todas as faces aumentaram L mais ΔL. Então, quem é a área final? É L mais ΔL ao quadrado, só que você tem 6 faces, tem que multiplicar por 6. Como é que a gente chegou na expressão de área? Ó? A é igual a A0 mais ΔA, né? A é igual a zero mais ΔA. Se eu quero ΔA, passo o A0 para lá. ΔA é igual a menos o A0. A hora que você substituir, vai ser 6L mais ΔL ao quadrado menos 6L ao quadrado. Aí você faz a distribuição aqui, né? O produto notável. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, de cara, você tem o 6L ao quadrado. Ó. Então, vai cancelar isso aqui. Sobrou 2α ΔL, que é o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Né? Porque quem é o ΔL? ΔL é L alfa ΔT. Posso esquecer disso. Tá? Na hora que você substituir aqui, você vai ter a variação aqui 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quando você tem o quadrado do segundo, aí vem ΔL vezes ΔL. Lembra que a gente, quando fez a fórmula, ΔL vezes ΔL, isso é aproximadamente zero. Então, posso descartar. Então, você vai trabalhar apenas com esse aqui, ou a segunda parte do quadrado perfeito aqui. E aí é só multiplicar por 6, que vai dar 12, não sei o quê. Aí fazer a continha. Aqui. Ele quer saber o diâmetro de um furo. Olha só, mas quando você pensa num furo, aqui está uma chapa, né? Quando a chapa cresce, você fala assim, o furo cresce também como área. Mas o diâmetro não. O diâmetro é linear. Então, o diâmetro é igual ao diâmetro inicial mais D0 alfa delta T. Então, é só substituir, ele quer saber qual é o diâmetro do furo quando a temperatura da placa é aumentada. Isso é o ΔT já. Então, você encontra o diâmetro do furo. Lembrando que o coeficiente, no exercício anterior, para algumas turmas, naquele problema de glicerina, eu coloquei aqui como sendo 2,3, né? O coeficiente de dilatação do alumínio. Não é 2,3, é 23 vezes 10 a menos 6. Tá? Não tem a vírgula, não. Exercício 11. Qual é o volume de uma bola de chumbo a 30 graus? Se o volume da bola a 60 graus é 50. Tranquilo, V igual a V0 mais V0 alfa delta T. Lembrando que aqui é 3 vezes o alfa. Ver se eu fiz alguma coisa aqui antes. Não precisou. Aqui também eu usei linear, então também não precisou. Vai precisar apenas da coeficiente de dilatação linear, né, porque eu fiz a transformação. Agora, aqui não. Aqui ele tem um coeficiente de dilatação linear do chumbo. Então, você tem que multiplicar por 3. Mas ele quer o V0. Então, eu vou isolar ele. Ó. V0, 1, mais 3 alfa delta T. E eu tenho esse, eu tenho isso, e aí eu encontro o V0. Bom, olha só o que acontece. Aqui tem uma fissura. E aí, quando tem uma variação de temperatura, o que acontece? Ele aumenta de tamanho. Se ele aumenta de tamanho e não tem para onde ir, ele rompe aqui no meio. E ele quer saber
a altura x que ele chega. Então vamos lá. Aqui é L0 e aqui seria L0. Quando aumenta, isso aqui tudo seria L. Então, a metade é L sobre 2. E essa outra metade aqui é L0 sobre 2. Aí forma um triângulo. L sobre 2, L0 sobre 2 e aqui o x. Teorema de Pitágoras, então, L sobre 2 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais L0 sobre 2 ao quadrado. Então, x aqui é igual a L sobre 2 ao quadrado menos L0 sobre 2 ao quadrado. Mas como é que eu calculo L? A L é igual a L0 mais L0 alfa delta T. Posso simplificar aqui a L0, 1 mais alfa delta T. Eu tenho o coeficiente de dilatação, aqui. A variação de temperatura, aumento de temperatura de 32 graus, esse já é o delta T. O L0 está aqui, então você encontra o L, que é x ao quadrado, né? Substituo aqui, substituo L0 aqui, então você encontra o x. Tá certo? Então, esses exercícios ficarão até a próxima semana para serem postados. E até o nosso próximo encontro.